A Rede Vida de Televisão passou 20 dias em 5 dioceses na Amazônia. Uma oportunidade para conhecer as muitas realidades dessa região, rica em biodiversidade, povos, religiosidade e cultura. Fomos a convite do Regional Sul 1 da CNBB, as dioceses paulistas, que fez uma intensa peregrinação por muitas comunidades que se preparam para o Sínodo da Amazônia, convocado pelo Papa Francisco. O Sínodo será realizado em outubro no Vaticano, reunindo 9 países que compõem a região pan-amazônica. Mais de 120 bispos devem estar presentes no Vaticano para discutir as propostas do Sínodo da Amazônia. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. O Papa Francisco, de fato, mora no coração de todos nós que estamos na Amazônia. Inúmeras vezes ele já manifestou isso e a convocação do Sínodo provocou em todos uma alegria enorme. É claro que isso nos convoca para sermos, antes de tudo, comprometidos com a igreja que está aqui. Então, essa comunhão de sonhos, de esperanças que nos irmana também as dioceses de outros países, isso nos ajuda muito a viver a fé. Então nós temos assim muita esperança, né, nessa maneira de ser da igreja. Nós que estamos aqui do norte queremos viver essa sinodalidade, nessa participação, nessa comunhão, juntamente com os padres, com as religiosas, com os leigos, com todas as forças vivas, e o sínodo está nos convidando a olhar ao nosso redor. Nós estamos aqui vivendo num grande jardim que é a Amazônia, então temos esse compromisso de também lutar pelas pessoas que aqui moram, para podermos preservar não só a natureza que o Senhor nos concedeu, o privilégio de estar aqui, mas também as culturas, as pessoas, as etnias, os migrantes, todos aqueles que fazem parte dos diversos povos da Amazônia. Então nós temos assim uma esperança imensa de que o Sínodo nos ajude a sermos cada vez mais uma igreja comprometida com o Evangelho a serviço de todos. Então a gente pode dizer assim que nós já estamos vivendo esse espírito do Sínodo, que para nós já começou desde quando fomos convidados a participar das reuniões, das reflexões, das contribuições que enviamos na preparação do documento que está sendo estudado e está se voltando para que as comunidades também possam estar em sintonia. Eu acho bonito quando toda a sociedade está entendendo o que significa o Sínodo e, de fato, estamos assim torcendo para que ele venha nos ajudar a buscar novos caminhos para a evangelização aqui, numa realidade que é tão desafiadora, mas nós temos assim tantos sinais de que o reino de Deus já está aqui entre nós, com todas as forças vivas, as lideranças, de modo especial os leigos e leigas que estão formando as comunidades, estão levando adiante os compromissos da evangelização. Então o Sínodo só vem confirmar uma caminhada de uma igreja que está muito inserida na realidade, muito comprometida com a transformação em vista de um mundo melhor, né? O Sínodo nos abre a discutir tudo aquilo que o Papa vem trazendo nas suas encíclicas, nas suas homilias, e a gente acha que isso é um momento muito importante para a igreja que está aqui na Amazônia. Agora, há algumas realidades que são definitivas na Amazônia, que é a realidade da urbanização. A grande maioria da população amazônica vive nas cidades, né? Migra para as cidades. E as cidades continuam crescendo. Então temos grandes cidades na Amazônia, mas também cidades médias, muitas cidades médias crescendo, etc., né? Às vezes até com um PIB alto, né? Então, por exemplo, você falar da Amazônia e não falar da população urbana, que são mais de 22 milhões de habitantes, e que determina o futuro de cada estado, de tudo, porque é ela que elege. Bom, você vai falar, você vai manipular a realidade, porque quem comanda hoje a Amazônia não é o campo, não é a área rural, são as cidades, né? Penso que o Sínodo abre exatamente os caminhos para a evangelização, para a gente chegar exatamente até onde se faz necessário e também pela questão da ecologia integral, isto é, vivenciar e
viver dentro da floresta, viver dentro desse meio ambiente, de toda essa natureza, na perfeita harmonia. E o Sínodo nos ajuda a alertar exatamente que a gente pode, de fato, interferir na natureza, mas com todo respeito, com todo cuidado. O Sínodo da Amazônia é a Amazônia dizendo o que ela quer para o mundo, né? A voz da Igreja da Amazônia. E o que ela quer é comunhão, é fraternidade, é interesse do mundo pela Amazônia, porque a Amazônia tem a chave da ecologia, a chave do movimento ecológico que está conosco. A sensibilidade do Papa Francisco em acolher a sugestão do Brasil, do episcopado brasileiro, através de Dom Cláudio Umes, que é o bispo coordenador da Amazônia para a nossa CNBB nacional. O Papa acolheu sensivelmente de que a Amazônia precisa ter um olhar especial por parte da igreja em diversos sentidos. Primeiro, nesse olhar missionário mesmo, faltam padres, as distâncias são muito grandes, os recursos materiais também são deficitários, são aquém do que se necessita, mas depois tem toda a questão do meio ambiente, da defesa da Amazônia. O meio ambiente, a natureza, a ecologia, a criação, Laudato Si, Papa Francisco, né, tem que ser defendido em todos os lugares, é claro, mas nós sabemos que a Amazônia representa, tem uma dimensão especial. Nem todo mundo, infelizmente, quer preservar, porque há quem defenda que a economia tem que estar na frente, que o avanço para a agricultura, para a pecuária, tem que ter prioridade, quando a maioria da humanidade entende diferente, que tem que ser preservada e que economia e ecologia têm que andar junto. É um novo alento para esta região, né? Que desde a origem da evangelização, que foi uma região muito carente, né? Os primeiros missionários que chegaram aqui, né? Isto há 300 anos, né? E depois outros assim que prosseguiram toda uma história aqui na Prelazia, como os espiritanos, e até hoje muitas congregações religiosas, né, e padres diocesanos que formam, né, este corpo, né, também junto com os leigos eclesial, um corpo de comunhão, e o Sínodo vem exatamente para animar esses novos ministérios em nossa região, né, para que assim suscite mais uma igreja ministerial. Você olha as distâncias, a Amazonas, as distâncias são enormes. Questão também do transporte, né? Cidades grandes, elas têm uma estrutura diferente de comunicação. Aqui, entre as nossas cidades, paróquias, a comunicação é fluvial. Também o tempo de viagens é muito demorado. A Diocese de Coari ela tem 130 mil quilômetros quadrados. São grandes 7 municípios, 10 paróquias, quase 500 comunidades. A paróquia mais perto da cidade de Coari, onde se encontra a sede, ela fica 10 horas de barco. Então é muito diferente dos centros urbanos, a questão da geografia. O ritmo das águas também marca a vida do povo. Conforme as cheias, a vida das pessoas muda muito. Aqui quase 70% do território da diocese fica alagado. Isso muda diametralmente a vida das pessoas. Questão da escola, questão da evangelização, ritmo das igrejas nossas, comunidades. O padre, ele marca uma visita por mês, né? De 2 em 2 meses marca uma visita. Mas quando a gente prepara assim, um batizado, um casamento que quer fazer antes da visita, a gente vai lá pegar ele. Numa região tão grande como esta, com tantas comunidades, a igreja só pode funcionar na base de leigos formados. Só que esse leigo formado não tem que ser necessariamente igual ao padre, né? É alguém que é capaz, que tem coragem de dirigir uma comunidade,
alguém que é capaz de dirigir um culto, alguém que é capaz de, enfim, dar, sei lá, formação, seja de que a atividade for para alguém que precisa, sei lá, a nível de saúde, a nível de parteiras ou coisa parecida. E o Papa colocando o sínodo em Roma é para que o mundo inteiro veja a biodiversidade, as águas, a imensidão da floresta, que é fundamental para o equilíbrio ecológico do mundo inteiro. A Amazônia não interessa só ao Brasil. A Amazônia está no Brasil e o Brasil tem que cuidar mais, porque a Amazônia foi por demais destruída, a floresta em certos estados desapareceu e as consequências estão vindo. O Papa Francisco disse que aprendeu de um camponês aquilo que a gente nunca deve esquecer. Deus perdoa sempre, nós de vez em quando. A natureza não perdoa nunca. Quando nós destruímos a floresta, poluímos as águas, colocamos agrotóxicos de uma forma criminosa, nós estamos destruindo, estamos matando a Mãe Terra. É por isso essa busca da ecologia integral é fundamental nesta hora. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado porque nós somos um com a Mãe Terra. É a igreja que determina quando vai ter um sínodo e também determina o tema. É claro que a igreja tem o bom senso de não extrapolar daquilo que é a sua missão. Aí a sua missão é evangelizar e a sua missão é evangelizar, é levar o evangelho. E tem que chegar onde não chegou ainda aos rincões da Amazônia. Mas tem que ser também profética, contra a devastação, contra o desrespeito aos indígenas, em favor do ser humano. A história da Igreja Amazônia é a história mais antiga da Igreja do Brasil. É uma história extraordinária, né? Em defesa dos índios, no conhecimento das línguas indígenas, né? Você pega os missionários como o padre Samuel Fritz, que é chamado o apóstolo da Amazônia. Ele não merece ser citado, não merece conhecer a história do apóstolo da Amazônia, né? Samuel Fritz estava lá no fundo do rio Amazonas, né? Lá na fronteira do Peru. Essas comunidades criadas, grande parte das igrejas e das cidades, isso foi surgindo a partir das missões, né? Das missões da igreja. Foram os jesuítas que descobriram o canal de Cassiquari lá, que comunica a bacia amazônica com a bacia do Orinoco, né? Então a própria configuração territorial da Amazônia hoje se deve à ação da igreja. E na defesa dos índios, o que foi o Padre Vieira, tudo que foi feito nessa época, né? O trabalho dos carmelitas, o trabalho dos jesuítas, o trabalho dos franciscanos, né? Depois você vem tudo que foi feito pelos salesianos em condições extremamente difíceis, né? Foram se adaptando. É claro que hoje tem coisas que eles fizeram que a gente não faria, houve todo um aprendizado, uma enculturação também da igreja na região. Um exemplo de sacerdócio vinculado à realidade, não uma espiritualidade desencarnada, é o caso, por exemplo, do padre João Daniel, né? Que escreveu um livro em 2 volumes, está publicado pela USP e em outros lugares, chama Tesouro Máximo do Rio Amazonas. Nesse livro ele descreve tudo o conhecimento existente sobre a Amazônia. Ele descreve as rochas, os tipos de solo, as chuvas, os rios. Ele fala da vegetação, das propriedades, fala dos minérios, das riquezas, do ouro, das pedras preciosas. Ele fala de tudo, mas o livro chama o Tesouro Máximo, porque o tesouro máximo, a gente vai descobrir no livro, eram os índios, né? E ele faz essa defesa dos índios. Só que esses 2 volumes enormes, ele escreveu na cadeia, preso pelo Pombal, e ele morreu na cadeia. Escreveu esses livros na prisão, e você não vê numa frase transparecer que eu estou aqui numa masmorra e vou morrer aqui. Nada. Ele escreve imparcialmente, firme na sua fé em Jesus Cristo. Nós pudemos vir à Amazônia e pisar esse chão sagrado da água e do verde. Uma experiência muito rica e acho que é uma bênção de Deus também para a nossa vida espiritual, nossa fé, a nossa vida de serviço à igreja.
como que os nossos missionários realmente fizeram uma vida doada aos irmãos. E aqui nessa comunidade, no momento, por exemplo, o padre que está aqui, o padre Luiz de Botucatu, ele faz uma experiência do pobre, do pequeno, com muito sacrifício. Papa Francisco, a igreja é por si missionária, né? Já diz a teologia da missão. Mas o Papa Francisco vem insistindo muito nessa igreja em saída, né? Eu acho que o espírito missionário deve estar presente na igreja. E todo padre deve estar aberto, todo cristão. Mas evidentemente que você sair da sua região para uma outra região distante é um desafio, né? É um grande desafio, é uma outra cultura, é outra maneira de ser, até mesmo de você se dirigir ao povo, até mesmo como você falar de Jesus Cristo. Tem que ser um pouco diferente, valorizando a cultura, não deixando de valorizar a cultura e a maneira de ser, os costumes da região, né? Então, ser missionário aí, para mim, é você chegar e se inserir nessa comunidade e tentar viver como eles. E eles já sabem que você está anunciando Jesus Cristo. Eles aqui já têm, aqui na Taraquara já tem esse anúncio já há algum tempo. Então, você tem que ter um trabalho mais de estar junto com eles, ajudá-los nesse caminho de ser cristão, né? Nós dependemos muito do transporte fluvial, barco, canoa, conforme a realidade. Quando a gente sai da cidade para vir fazer as visitas, depende do tamanho. Aqui nós estamos no setor Liberdade da Paróquia Divino Espírito Santo de Uarini, comunidade São Caetano. Hoje o padre vem, às vezes, no domingo de manhã e volta à noite, quando é alguma celebração mais pontual. Mas quando ele vai visitar o setor, então ele passa um dia em cada comunidade e fica morando no barco. E hoje as comunidades dão alimentação, antes a gente transportava e fazia alimentação no barco. E acaba dormindo. No caso aqui, a dona Rufina, que é uma pessoa já bem participativa, a gente dorme na casa deles. Senão, a gente tem que dormir no barco. Mas é o despreendimento, é a entrega, é a doação. E depois, como a gente costuma dizer aqui, seguir o ritmo da água, devagar e sempre. Surgem possibilidades de navegação por lugares que quando está mais seco não é possível. Então o tempo da cheia traz essa facilidade, né, de acesso às comunidades que em outros momentos, por exemplo, não é possível, né? Por outro lado também, claro, tem as consequências disso, né? Muitas famílias são afetadas, mas aqui a região, o povo, de certa forma, já é acostumado também com esse regime, né, de cheia e de seca. Mas com certeza o tempo de cheia é um tempo mais favorável para a navegação nos rios e chegar com mais facilidade às comunidades. Uma das grandes motivações que me trouxe aqui, eu tenho 8 anos de padre, é justamente buscar a novidade de Deus, né? O Papa Francisco tem falado muito desta novidade e ela é estimulante, ainda mais no nosso ministério, para que a gente possa revigorar as nossas forças e buscar realmente, não apenas motivações, mas redescobrir o primeiro amor na nossa vocação, né? E aqui, mais do que ensinar, a gente vem aprender com o povo, a gente vai se adaptando, a gente vai colhendo muitos testemunhos de fé e de vida. Isso faz com que a gente possa amadurecer cada vez mais a nossa fé também, como se a gente passasse por um processo de purificação da fé junto com os povos daqui, que é uma realidade totalmente diferente da nossa, né? E isso é a energia, ou seja, o gás que nós precisamos nesta missão. A juventude vale a pena investir, vale a pena então acolher, vale a pena escutar, ouvir, como foi o sínodo, né, para a juventude. Precisa ouvir a juventude. Esse é o nosso papel. Servir a Deus, né, não é tão fácil, né? Você dizer que servir a Deus é fácil, não é. E trabalhar com jovens é bem mais difícil. Mas quando Deus nos prepara, Deus nos capacita, a gente enfrenta todas as dificuldades e as barreiras. A nossa presença missionária é dar continuidade, alegrar com esse povo, ser sinal de esperança e cada vez mais animá-los na caminhada da fé, dizendo sempre que nosso Deus é um Deus que caminha conosco, está conosco e as dificuldades não são motivos para impedir na caminhada, né? E também dizê-los que eles não são esquecidos, Deus está com eles e por isso
nós somos enviados nessa missão. Isso nos alegra. Quando a gente chega na missão, pelo menos foi a minha experiência, a gente chega com tanta vontade de fazer muitas coisas, né? Com aquele entusiasmo. E depois a gente aprende que, na realidade, a missão nos transforma, né? Porque o desafio é se tornar como a gente quer, as pessoas do povo, né? Das nossas comunidades, acompanhar a vida deles, né? Muitas vezes até com o ritmo da vida que eles levam. Então, muitas vezes a gente quer fazer mais, né? Mas se quer ser missionários, pelo aquilo que eu estou vivendo agora, é estar junto com o povo. As pessoas acham que, você vai para a Amazônia, vai o quê? Correr atrás de jacaré, vai para a tribo, vai viver no meio da floresta. Gente, pelo amor de Deus, né? Você tem muitos acessos hoje e você pode ver que não é só isso, né? Não é só essa beleza, você pode até mostrar a beleza da nossa natureza aqui. Não é só isso, tem muito mais coisa, né? A Amazônia tem uma beleza muito grande. As cidades, os bairros, a forma como está organizada as comunidades. Tudo que tem nas outras cidades, tem aqui nas cidades do interior, inclusive no interior da Amazônia, né? Claro que o transporte é diferente, como chega, na sua cidade chega de caminhão, aqui chega de barco, mas tem tudo que você encontra em todas as outras cidades do nosso Brasil, né? Então, venha você também, venha ser missionário na Amazônia, venha conhecer, né? Peça uma experiência ao seu bispo ou seu superior de congregação religiosa, venha fazer essa experiência, venha estar com esse povo e anunciar Jesus Cristo para eles, porque aqui eles têm sede e vontade de te conhecer. O Sínodo da Amazônia tem um destaque para os povos tradicionais da Amazônia, os povos indígenas, os povos ribeirinhos e outras comunidades próprias da região. Quanto à questão dos povos indígenas, a Igreja não vem aí ao longo do caminho acompanhando e ao mesmo tempo assumindo essa nobre causa dos povos indígenas, defendendo sua cultura, sua língua, o direito à terra, a sustentabilidade, enfim, tudo aquilo que é fundamental para a continuidade da vida desses povos. E também estamos aprendendo com eles no processo de escuta, aprendendo dos povos indígenas, os saberes, a maneira de cuidar da criação, enfim, nos possibilitando unir elementos para que realmente haja uma ecologia integral que respeite o ser humano como Deus pede e como Deus quer de cada um de nós. Então a luta dos povos indígenas é também a luta da Igreja na Amazônia. Então eu sou Padre Odílio Gentil dos Santos, eu sou padre indígena da etnia Dessana. Eu sou da reserva indígena chamada Triângulo Tucano, que a gente considera a floresta, a mãe terra, né, como nós consideramos como nossa mãe. Então, assim, a gente às vezes utiliza da floresta é somente para suprir as nossas necessidades básicas, tipo derrubar uma floresta, para plantar mandioca, entendeu? Depois ela se preenche de novo, né, de árvores, entendeu? E por outro lado também a gente não tem essa necessidade de acumular coisas, ou plantar, produzir para vender, entendeu? E assim é a nossa cultura. A gente não tem necessidade de destruição, a não ser utilizar para o nosso consumo, né, para nossa necessidade básica. Meu nome é Flávio Pereira Ferraz, sou daqui de São Gabriel da Cachoeira, filho de indígenas Wanano e Tariana. Então, por tradição, eu sou um indígena tariano, que a gente se considera como cótelha. Vivemos no alto rio Alpeste. Existem vários desafios e dentre os quais, aqui no contexto urbano, nós indígenas, nós sofremos temos muitas dificuldades de adaptação, primeiramente, que pouco a pouco a gente vai conquistando espaço. E outro desafio é a questão de se auto-identificar como indígena num contexto onde muitas pessoas acham que não existe indígena no contexto urbano. Mas nós estamos aqui preservando tanto a nossa tradição, a nossa língua, a nossa cultura. E de alguns anos para cá a gente tem sido
visibilizado nesse sentido e ganhado algum respeito a mais diante da sociedade gabrielense. Geralmente mulheres indígenas é que tomam a frente. Trabalho, cuidar das famílias, dos filhos, é tudo. A mulher indígena, ela é uma mulher forte assim mesmo, de responsabilidade. Nós, como povos organizados, formados em organizações, a gente vem lutando há décadas para revitalizar nossa cultura, nossas danças, nossos conhecimentos tradicionais. E eu vejo que está avançando, como a gente acabamos de demonstrar nesse momento, em homenagem à recepção da visita dos missionários, por exemplo, está funcionando, porém há uma determinada dificuldade, porque o mundo globalizado também ela entra e muito forte. Então a gente precisa buscar novas estratégias da escola, está cada vez mais aliar as famílias para buscar fortalecer esses nossos momentos de dança tão rica que os nossos antepassados nos deixaram. As danças tradicionais aqui na comunidade, assim a nível regional, elas representam festividade, celebra a vida, o trabalho e dentro da melodia ela vai transmitindo também a alegria, a brincadeira, você se entreter com as pessoas, então é alegria, é sinônimo de alegria. E algumas danças elas vão variando porque o dabucuri, o capiuaiá, o japurutu, que são termos próprios da nossa cultura, então são danças de oferecimento. Então para pessoas que chegam ou uma comunidade que chega para ofertar, e ela varia de acordo com o tempo da natureza também. Por exemplo, nós temos frutas dessa época, então eles vão oferecer a fruta para outra comunidade. Então ela sempre vai atender o oferecimento, né? A alegria, o entrosamento entre as famílias, de diversidade de idades. Crianças, jovens, adultos, essa interação, essa alegria da comunidade. Você acompanhou pela Rede Vida de Televisão um especial sobre o Sínodo da Amazônia, convocado pelo Papa Francisco e que será realizado em outubro no Vaticano. A Rede Vida foi à Amazônia a convite do Regional Sul 1 da CNBB, uma comemoração do projeto missionário do Sul 1 em parceria com o Norte 1, que completa em 2019 25 anos. Passamos 20 dias vivenciando as muitas nuances amazônicas e a preparação para o Sínodo da Amazônia. Uma peregrinação para conhecer as belezas e as riquezas da Amazônia. Rede Vida, multiplique gestos de amor. Tudo está interligado, como se fôssemos um.